Já? Aí você só solta aqui o papel, eu acho. Vim pra cá, já. Já estamos? Então, Wolfbirds, aqui é o James. Aqui é o Lima. E depois de 6 anos, estamos de volta com mais um Dico Cinco Limão. limão. Olha só, tá super aceitada essa dupla. O cabelo não tá igual, mas a memória, ó. A memória continua uma merda. Então, galera, a gente tá voltando, né? O BNR voltou em 2007 com atividade nova, então uma das coisas que a gente quer voltar a fazer com regularidade é o Gin com Limão. E a gente resolveu aproveitar, né, as comemorações do Dia do Quadrinho Nacional para falar um pouquinho com vocês sobre algumas recomendações que a gente tem, algumas bem pertinentes em relação ao que o Bernerd aborda. E é isso aí. A gente vai falar um pouquinho de alguns quadrinhos. A gente tem duas indicações já de cara para fazer de gente nossa. Né? Uma é que o Rafael Lopes voltou a fazer Bear the Bear, que é uma tirinha que saía também no Bernerd uns anos atrás. Ele parou com a tirinha por um tempo e agora ele voltou. Então todo mundo confere, porque é um barato a tirinha dele. Tá? E outra é que o Bin ele vai publicar um quadrinho esse ano, né? na coletânea Imaginários, né? Da editora Draco. E todo mundo fica ligado, a gente vai divulgar quando o gibi tiver para sair e tal, mas ele foi selecionado para participar da galera que está na quinta edição do Imaginários em Quadrinhos, ok? Então assim, já sai com 2 anúncios de gente nossa, então bora prestigiar, que assim, a gente sabe que tem muito pouco material urso, nerd, em quadrinhos saindo aqui, então vamos correr atrás dessa galera, ok? Limão, você começa com as suas indicações. As minhas indicações, na verdade tem 2 indicações, uma, né, de uma autora bastante conhecida, mas na verdade é uma indicação que a gente já vai juntar uma coisa com a outra. A gente Certo. vai juntar a Semana do Quadrinho Nacional, né? E a gente vai juntar também, no caso foi domingo, Isso, foi né? Domingo foi o Dia da Visibilidade Trans. Dia da Visibilidade Trans, e aí eu trago um lançamento, um semi-lançamento, pra gente falar aqui, divulgar o material do pessoal. A gente fez uma coisa meio, eu trouxe uma coisa meio apolínea e dionisíaca. Ui! Meio apolínea, meio dionisíaca e completamente IDR, né? Totalmente. Intelectual dedo no rabo, total, assim, vamos lá. Não, mas ó, por quê, pessoal? Porque eu tenho 2 autoras aqui. A primeira já é muito conhecida, que é a nossa querida Laerte, Musa, né? Musa, Dainha. que está aqui falando em musa, né? Tá aqui com esse livro que já não é nenhum lançamento, mas que a gente traz aqui para comentar, que é o Modelo Vivo, né? Modelo Vivo que fala um pouco, na verdade são alguns desenhos da produção da Laerte, isso aqui é minha cola, alguns desenhos de produção da Laerte com modelos vivos, da experiência dela, né? E aí, juntamente com esse material, a gente vai ter uma reimpressão, né, de histórias em quadrinhos publicadas, né, histórias mesmo, não tiras, né, publicadas em diversos quadrinhos nacionais e que foram raramente republicadas. Algumas nunca foram republicadas, outras foram publicadas somente uma vez e uma história inédita. Né? Ah, massa. Então a Isso eu gente não vai sabia. ter toda uma quantidade aí de histórias, eu vou aproximar para vocês darem uma olhadinha, né, de histórias clássicas aí, desenhadas por ela, desenhadas e produzidas por ela, né? Na época ainda, quando a gente utilizava aí um pronome masculino, eu vou falar por que eu estou falando do pronome masculino já, né? Mas que vai mostrar aí, inclusive, vários temas que ela gosta de trabalhar, desde o material antigo dela até as tiras mais recentes, que vão desde mitologia grega, né? Uma mistura de mitologia com lendas urbanas, esse aspecto que é humano e urbano, né? E que para mim está muito relacionado com o fato dela ser realmente um modelo de desenhista no Brasil. Quando a gente fala de desenhista de quadrinhos no Brasil, inegavelmente sempre vai passar pela cabeça das pessoas o trabalho da Laerte, né? Então quando a gente fala de modelo vivo, a gente fala não só do modelo vivo, do trabalho do modelo vivo, mas do Laerte como um modelo vivo de um artista, né? Que é uma coisa que ele sempre critica ele mesmo, né? Que ela, sempre coloca em
em discussão, em crítica, e que isso aqui, de fato, acaba sendo um grande elemento de crítica sobre essa questão desse cânone de desenho, sobre o que é, né, sobre a satisfação está na qualidade do desenho, está na inspiração, está na expressão, enfim, leiam e decidam. Posso comentar um? Pode comentar um. Então, pra galera mais nova especificamente, que conhece a Laerte já agora, a Laerte, né, pós todo o processo de transição que ela passou, a Laerte, quando ela era o Laerte Coutinho, ela fez parte de um grupo de desenhistas brasileiros da década de 80, que foi uma década péssima para se produzir desenho no Brasil, a década de 80 e a década de 90, porque a economia do país, assim, para quem está falando, eu sempre falo isso, né, quem fala em crise hoje não sabe como foi a década de 80, a década de 90, mas enfim, era uma época em que você tinha um grupo de quadrinistas brasileiros, particularmente, que fazia muita coisa e fazia muita coisa boa. Então nesse grupo, além do Laerte Coutinho, você tinha o Angeli, você tinha o Luiz G, você tinha o Glauco, né? Você tinha o Fernando Gonzalez. Sim. Então, assim, e essa galera, eles meio que... Aliás, recentemente, né, faleceu recentemente o editor, o criador da Circo, né? Que agora, como é um programa ao vivo, eu vou ficar devendo o nome pra vocês. Aí embaixo, é um nome A gente conhecido, vai mas, procurar. enfim, Bem, agora- procura pra gente o nome do editor da Circo. Então essa galera, eles meio que moldaram a tônica de como era o quadrinho nacional fora da faixa infantil. E você tinha a Turma da Mônica, que era, assim, sempre foi um padrão de quadrinho nacional infantil, mas para adulto, para jovem, você teve essa galera, teve a revista Circo, eles trabalharam com o pessoal do Cacete Planeta também, antes deles serem Cacete Planeta. Então, assim, e particularmente, aí agora é uma impressão pessoal minha, a Laerte sempre foi, assim, dessa galera, a mais tecnicamente, assim, excelente. Assim, é um processo que você vê no trabalho dessa artista ao longo dos anos, justamente isso que o Lima falou, essa questão do modelo vivo, assim, um modelo de desenhista, um modelo de artista. Né? E, inclusive, ela passou, enquanto estava passando pelo processo de transição, rolou no trabalho dela toda uma ressignificação do que ela fazia. Porque ela começou a produzir tiras de fórum muito mais íntimo, muito mais pessoal. Muita gente não entendeu, muita gente não gostou. Né? Porque assim, ela deixou de fazer as coisas com o humor que ela usava antes para fazer umas coisas mais experimentais, para tentar linguagens novas, tentar traços novos. Então assim, tem muito significado isso por trás da questão do modelo vivo e de repensar o que é ser um modelo, qual modelo que a gente usa e que vai além do óbvio do título, que é aquela coisa do modelo vivo, que é a profissão que quando o desenhista usa alguém como modelo para desenhar, né, como referência. É isso. Exatamente. Só complementando, foi o Toninho Mendes, né? Toninho Mendes, que foi editor da revista Circo, um dos criadores da editora Circo, né? Que faleceu recentemente, dia 18 agora, e que, né, também a gente dedica aí um pouco desse programa para ele. A segunda opção, a segunda revista que eu vou falar aqui agora para vocês, que é o lado apolíneo, né, o lado racional da coisa, né, é a História do Petróleo. A História do Petróleo está assinado aqui, ó, em quadrinhos, por Thales Pereira. Né? Mas Thales Pereira atualmente vai assinar, se vocês levarem para assinar, e eu vou pedir para levar para assinar, como Aline Pereira, que é atualmente a maneira como ele ela, né, perdão, Aline, como ela prefere, né, ser conhecida agora, como é o fato, como ela é agora. Né? O que importa é que a História do Petróleo, né, a Aline, que vem de um histórico de engenheiro de petróleo da Petrobras, então ela sabe o que ela está falando. Né? Ela fez essa produção durante bastante tempo, é um desenho que é simples, né, um desenho que é quase como um Lego, né, como diria meu amigo Bruno Porto, que monta, né, vários pedaços aqui, que conta toda a história do petróleo de uma maneira bastante simpática, bastante simples e nada, meus amigos, nada infantil. Se você quer saber o que se passou no mundo até agora, se você quer saber o que a eleição dos Estados Unidos quer dizer para você, ou a própria eleição do Brasil, né, lê isso daqui que você vai saber. Né? A gente vai entender o que é interessante desse gibi, é entender como que
o petróleo, como que a busca de energia afeta o ser humano não só como produção geológica, química, física, mas principalmente cultural, né? E isso aqui tem tudo relacionado. Então o trabalho da Aline está aqui porque é um lançamento muito bacana, porque é um quadrinho que é muito legal, muito fácil de ler e que tem muita informação. Você vai sair impressionado com o quanto que você vai saber sobre petróleo a partir desse gibi, a partir desse trabalho. Não só sobre petróleo, mas principalmente sobre o que está acontecendo em volta da gente, né, e por que a gente fica sendo jogado para cima e para baixo. Então são dois lançamentos que eu trago para vocês, um lançamento, um segundo lançamento, mas dois lados, né, de autores que estão, de autoras, perdão novamente, que estão aí com o trabalho nas lojas, nas livrarias, né, e que vale a pena vocês darem uma olhada, beleza? Pois é, a minha impressão sobre esse livro que o Lima acabou de apresentar, assim, eu não conhecia, o Lima me mostrou hoje, eu comecei a ler, o livro é grosso, assim, não é uma leitura difícil, mas assim, não deu tempo de ler todo ele antes da gente começar a transmissão. Mas assim, eu gostei bastante porque ela começa lá, assim, de onde surgiu o petróleo, qual é a origem do petróleo, ela fala de um ponto de vista, vamos dizer assim, geográfico, geológico, né? Ela vai explicar o que é petróleo. E aí, antes de começar a entrar nessa seara socioeconômica, política, enfim. E é uma linguagem muito fácil, não tem nada de academicista, não tem nada de técnico. Então, assim, é uma leitura que flui bem, eu achei muito gostosa a leitura. Né? Então, assim, eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada, checar para ver o que vocês acham. Né? Complementando, por que trazer esses dois quadrinhos? Porque são dois lados do quadrinho, o quadrinho como arte e expressão e o quadrinho como ferramenta pedagógica, né, que estão alinhadas ali, que estão dentro da capacidade, do poder da história em quadrinhos. Então hoje em dia a gente fica pensando, porra, por que a gente lê e produz história em quadrinhos? Esses dois trabalhos estão aí para mostrar isso pra gente, né? A gente não tem como negar o poder da história em quadrinhos como a ferramenta pedagógica, quando bem feita por pessoas que fazem de coração, como é o caso da Aline, né? E aí o que você trouxe pra gente? Então, agora as minhas recomendações, eu vou começar com uma galerinha que a gente do Berned sempre fala, uns queridos que a gente acha uns fofos, e que individualmente é um grupo de 5 quadrinistas muito, muito bom. E que desde 2015 eles estão fazendo um trabalho em conjunto que eu tô achando sensacional. Né? A gente já tinha falado em indicações, se não me engano, ano passado, quando a gente fez a coluna Gibitecando, no mês de janeiro a gente falou só de quadrinhos nacionais. E a gente tinha falado disso aqui, que é o Guia Culinário do Falido. Né? Que é um trabalho em conjunto de 5 quadrinistas brasileiros, né? O Léo Finocchi, o Felipe 5 Horas, a Samantha Flor, a Fernanda Chiella e a Marília Bruno. Né? Eles se reuniram para fazer. Deixa eu ver, eu não sei se está enquadrando, eu espero que esteja. Eles se reuniram para fazer um livrinho em conjunto. E que basicamente eram assim, 5 historinhas falando de comida, ensinando receitas. E cada um com o seu toque, com o seu humor, enfim. E é uma gracinha, assim, é engraçado, é bacana. Cada um deles é extremamente talentoso, então são estilos de desenho diferentes, mas que todos são muito, muito bons. Enquadramento, James. Mas eu acho que agora é de verdade. Ah, beleza. E aí, esse aqui, o Guia Culinário do Falido, eles lançaram em 2015, né, no FIC de 2015. E aí, em 2016, eles lançaram um segundo volume, que é o Guia de Viagem do Perdido. Eu ia falar Guia de Turismo do Perdido. Que é o Guia de Viagem do Perdido. Né? Mesma equipe, Félix Coras, Fernanda Chiella, Samantha Flor, Léo Finocchi e a Marília Bruno. E que é o mesmo esquema. Né? São 5 historinhas, cada um contando uma historinha que tem a ver com viagem. E no seu estilo, no seu humor. Tem a historinha do Felipe, ela meio que tem faz meio uma ligaçãozinha assim, que eu acho muito bacana, né? Felipe, um querido do Berned, e que agora entrou numa de se desenhar pelado, a gente não está reclamando, inclusive, entendeu? Então, assim, a minha primeira recomendação para vocês é aqui.
desse ano, né, é o Guia de Viagem do Perdido, dessa galerinha, né, que saiu pela Balão Editorial. Tá aqui. A minha segunda indicação é de um quadrinista aqui de Brasília, que é o Heron, que ele assina como Ícaro, né, no gibi dele, que é o Rio Negro, né, que é um gibi que ele publicou de forma independente, né, que ele usou, ele misturou os contos do HP Lovecraft com coisas da mitologia e do folclore brasileiro, né, especificamente aqui da Amazônia. Né. Ele começa a contar uma história que se passa na região do Rio Negro. Ela tem toda uma cara de filme de terror que eu achei bem bacana, assim, o Heron desenha muito bem. Ele conseguiu dar um clima bem legal para a história. Ele mostra, ele intercala, tem dois capítulos aqui nessa primeira edição, que ele intercala as histórias com assim, pequenos textos contando sobre alguma coisa que acontece na história, alguma coisa que aparece na história, que foi um fato real. Então, assim, ele usa desses pequenos fatos para montar a história dele e é muito bacana, assim. Eu gostei bastante. Ele publicou isso agora no finzinho de 2016. Eu sei que ele já está fazendo o segundo volume, né, o segundo número. E essa é a minha segunda indicação, né, especialmente porque é um cara aqui de Brasília que a gente gosta muito. Tá dando para ver? Tá. Beleza, que eu tô vendo com delay. E a minha terceira indicação é de uma galera que a gente puxa o saco mesmo, a gente faz o hype mesmo, porque são muito bons. Desde o primeiro volume disso aqui, que é essa lindezinha aqui, que é Maiara e Annabelle, né? Eles lançaram o primeiro volume do Maiara e Annabelle em 2014. Aí fizeram o Catarse, né? Aí fizeram o Catarse pro segundo volume do Maiara e Annabelle em 2015. Né? E agora, em 2016, eles lançaram, também via Catarse, o terceiro volume da série Maiara e Annabelle. De quem que eu tô falando? Do Thales Rodrigues e do Pablo Casado, né? Que são dois quadrinistas do Nordeste. Se não me engano, o Thales é do Ceará e o Pablo é do Rio Grande do Norte, mas eu não tenho certeza. Putz, mas como é live, a gente vai comer essas bolas. Só me desculpem vocês, meninos, mas a gente corrige isso no post do Bernardo. Tá escrito bem aqui embaixo. Então, o que é Maiara e Annabelle? Basicamente, a sinopse da história... Oi? Você pegar o livro. Valeu. Live! Olha só! Então, qual é a sinopse da história? Você tem uma divisão do governo que investiga crimes sobrenaturais, que investiga situações sobrenaturais. E você tem uma funcionária, que é a Maiara, que é de São Paulo, que ela é pega Perdão, a Annabelle é de São Paulo. E ela é pega no imbróglio aí, que a chefia tem que tirar ela de cena, porque ela tá investigando muito, tá fazendo muito barulho, e mandam ela para a divisão do Ceará, em Fortaleza, né? E lá, assim, a divisão é muito menor, só tem dois funcionários, que é o chefe e a Maiara, e elas têm que trabalhar juntas, né? É o buddy cop, né? Buddy movie, né? Você tem duas pessoas que se conhecem, que inicialmente se detestam, ou se dão mal, e aí elas têm que trabalhar juntas, né? E assim, a Annabelle, ela é uma mega ninja samurai super eficiente, e a Maiara, ela é uma patricinha descolada, né? Então assim, você tem essas duas personagens se relacionando, e aí começa a história lá no volume 1, né? Elas começam a investigar crimes sobrenaturais, e aí isso vai se deslocando a partir do momento em que a série anda, num subplot que vai sendo desenvolvido. Obrigado. Né? E, assim, o segundo volume ele termina num gancho muito bom que eles retomam aqui no terceiro volume, que foi lançado agora em 2016, né? Lá na CCXP. E, assim, eu não paro de recomendar esse gibi porque, assim, em primeiro lugar, ele é um gibi que é muito bem escrito. O Pablo manda muito bem. A criação das personagens é do Thales, a arte é do Thales, mas o roteiro é do Pablo, né?
E ele, assim, ele é um gibi que tem voz, ele não parece um gibi americano requentado, e ele também não parece uma novela da Globo, que tem aquele sotaque nordestino padrão besta, assim. Ele é um gibi que tem voz. Você vê que é uma coisa regional, que assim, tem personalidade, assim. Você entende aquelas pessoas como estando num contexto geográfico particular, entendeu? Isso é bom porque isso dá muito... Assim, te ajuda a entrar no clima da história. Não é uma coisa pasteurizada, não é uma coisa assim, industrializada, vamos dizer assim. Os diálogos são muito bons, as situações são muito bem escritas, a arte do Thales é muito bacana, assim, ele consegue mandar muito bem. Eu falei, quando eu fiz o review do primeiro volume, eu tinha dito que tinha alguns pontos da arte que ainda estavam meio crus, mas assim, você vê claramente a evolução dele como artista entre um volume e outro, e nesse terceiro volume aqui, tá sensacional, né? Então assim, eu recomendo muito, assim, não paro de recomendar, eu espero que eles continuem com a série, né? Porque assim, é uma proposta tanto gráfica quanto de narrativa que a gente vê pouco, e eu acho que é muito bacana a gente ver isso, né? O Nordeste está com muito bons quadrinistas, tem o Caio Oliveira, o Bernardo Oliveira, a Daniele Dantas, tem muita gente produzindo, tem uma galera em Recife, tem muita gente boa produzindo, e assim, é um quadrinho muito brasileiro. Assim, ele tem várias convenções de filme americano, de quadrinho americano, mas ele ele é muito autêntico, ele tem muita personalidade. Então assim, eu recomendo demais que vocês corram atrás disso. Se não me engano, os primeiros volumes estão até no Social Comics, para quem não conseguir impresso, eu acho que o primeiro volume esgotou. Tá no Social Comics para vocês lerem pela internet. Então assim, olha, recomendo demais. E essas são as minhas recomendações desse Dia do Quadrinho Nacional, dessa Semana do Quadrinho Nacional. Vamos fechar? Fecharemos, porque tá quente. Tá quente pra caramba. A gente fez essa versão meio mambembe ainda, porque a gente tá, né? Estamos voltando e a gente não queria deixar passar. Exatamente. Se fosse gravar, esperar editar, ia ser outro. Temos, mas, inclusive... tudo depende de vocês. Se vocês curtirem, se vocês gostarem, voltaremos. Inclusive, tem uma versão, tem um episódio perdido do Jim Colimão, que é o que a Dandara participou sobre Estranhos do Paraíso, que é gigante, até hoje eu não tive coragem de continuar editando. Eu vou ver se eu dou um gás e faço isso. Cobrem do James. 5 anos depois, né? Então, galera, muito obrigado a quem ficou vendo, a quem assistiu. Corram atrás dessas indicações, ou corram atrás de outras indicações de quadrinho nacional. Está sendo produzido muita coisa boa no quadrinho nacional atualmente. Muita coisa que não deve nada, a gente sempre fala isso, não deve nada ao que a gente vem... que a gente compra que vem de fora, né? Seja comprando importado ou seja traduzido aqui no Brasil. Não tô falando pra você parar de ler X-Men, mas procura outras coisas, né? Tem muita gente muito boa produzindo de tudo aqui no Brasil, né? Das histórias fantásticas, bonitinhas, a histórias mais pesadas, a histórias mais experimentais. Então assim, corra atrás do quadrinho nacional, porque tem muita coisa legal pra gente ver, pra gente ler, né, pra gente experimentar. Exatamente. Ok? Ok. Wolf Bags, encerrando. Não. Pera aí. Vamos ter que dançar aqui hoje. Pera aí. Eu acho que foi. Eu acho que não foi, Rafa, ainda tá transmitindo. Caiu a banana. Eita, nós. Tira daí, é o jeito. O jeito vai se tirar. Olha o dedo na câmera. Eu acho que foi. Não? Eu acho que ele ainda está transmitindo.